Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos partir agora para o primeiro vídeo, que é efetivamente sobre a história do Brasil. Nós vamos estudar então a história do Brasil Colônia, que faz parte do módulo História do nosso curso, assunto 7 até o assunto 15. O nosso objetivo é examinar os principais fatos que marcaram o período colonial, para explicar os antecedentes que concorreram para a independência do Brasil. Nós vamos dividir as nossas matérias, diferentemente do que você está acostumado. Em vez de usar os ciclos econômicos, nós vamos usar datas marcantes. Então, de 1500 a 1580, 1580 a 1640, 1640 até as reformas de 1777 e dali até 1822. Então, e nós vamos fazer essa divisão dentro de campos do poder. De 1500 a 1580, evidentemente, a primeira coisa que ocorreu de grande foi o encontro dos índios com os portugueses. A colônia passou a pertencer oficialmente a Portugal em virtude do Tratado de Tordesilhas, e a preocupação inicial de Portugal era conhecer e explorar essas novas terras. Tá? E assim tomou-se uma série de atitudes em todos os campos do poder, que para tentar estruturar a exploração dessa terra e realmente vincular a terra descoberta à coroa portuguesa. Observe aqui nesse mapa, o primeiro mapa feito do Brasil, eu cortei um pedaço dele, mas ali coloca o Tratado de Tordesilhas como se passasse após o Rio da Prata, né, ao oeste do Rio da Prata, o que evidentemente era uma distorção, mas mostrando que realmente havia o interesse de Portugal na foz do Rio da Prata desde o seu descobrimento. A Rio da Prata estratégico durante todo o período do Brasil Colônia e Brasil Império, inclusive Inglaterra República. Então, de 1500 a 1580, no campo econômico, o que se pode caracterizar a exploração do pau-brasil inicialmente. Então, nas primeiras décadas, até meados do século XVI, todas as atividades econômicas foram centradas na exploração desse pau-brasil. Tá? Não foram encontradas nada de minerais preciosos, e isso realmente dificultou bastante as atividades econômicas de Portugal, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, com as terras espanholas. Tá? Essa extração do pau-brasil não trouxe uma ocupação efetiva. Então, como havia outros países interessados nessas novas terras, Portugal então passou a se preocupar com uma ocupação mais efetiva. Então, a partir daí começou a criar uma segunda atividade econômica já no século XVI, antes ainda de 1580, que era a criação de engenhos para processar a cana, produzir açúcar. Tá? E isso foi a grande primeira atividade econômica que realmente trouxe gente, que fixou pessoas a determinadas terras. Tá? Anteriormente não existia uma população que não fosse nômade no Brasil. No campo político, então, desse período de 1500 a 1580, houve a tentativa de se criar capitanias hereditárias diante da necessidade de se ocupar o território, tá? E da falta de recursos por parte da coroa. A ideia era delegar para grandes capitães, senhores que tivessem recurso, tivessem interesse e dinheiro, que pudessem implementar atividades econômicas na colônia. Isso não deu muito certo, se mostrou ineficaz, somente com a capitania de Pernambuco e de São Vicente prosperando. As demais foram basicamente abandonadas. Algumas enfrentaram resistência indígenas, outras nem sequer começaram os trabalhos de ocupação. Diante desse fracasso, dessa primeira tentativa, houve a criação de um governo geral em 1549, com a nomeação de Tomé de Souza. Assim, esse governo geral serviu para que as atividades políticas pudessem ser exercidas da própria colônia e não mais da Lei-Mar, porque a dificuldade de se administrar de Portugal até aqui era bastante grande e apresentava dificuldades, tanto que facilitou ações de interesses escusos de Portugal. No campo psicossocial, os indígenas evidentemente sofreram um impacto cultural gigantesco, muitos foram escravizados, muitos foram mortos, talvez tenha sido o maior impacto cultural da história da humanidade. Né? Portugal tentou implementar a religiosidade católica,
tanto nos indígenas quanto nos escravos. Tá? A ideia era que empregar a cultura, implementar a cultura portuguesa aqui na região, basicamente com a submissão por intermédio da religiosidade. Tá? Os jesuítas foram empregados nisso sistematicamente, né? E, além disso, se montou uma estrutura colonial com bastante desigualdade. Os senhores de engenho eram os únicos que tinham direito a propriedades, a posses, né? E eram os homens brancos, normalmente nascidos em Portugal. Tá? Posteriormente, seus filhos tinham suas funções, mas quem não era filho legítimo dos senhores de engenho não tinha condições de ter propriedade e desenvolver atividade econômica. No campo militar, a grande preocupação eram as invasões francesas. A França chegou a ocupar a região do Rio de Janeiro, na França Antártica, e depois também a região do Maranhão com a França equinocial. Tá? Nessas duas empreitadas, a França foi derrotada, então esse poder militar ele concentrou-se basicamente nisso, e a ideia era realmente tentar preservar essa, e que foi feito com êxito, né? As primeiras atividades eram feitorias, essas feitorias tinham alguma expressão militar, mas insuficiente para enfrentar expedições estrangeiras. Tá? As expedições militares vinham realmente da coroa portuguesa, que normalmente empregava também os índios para conseguir os seus objetivos. Exemplo clássico é esse aqui no Rio de Janeiro, onde o índio, está aí a estátua do índio Araribóia, que se uniu aos portugueses para enfrentar os franceses na ilha de Villegaignon, no Rio de Janeiro. Então, juntando os quatro campos do poder, tá? Não se fala ainda em científico-tecnológico, o Brasil colônia consolidou sua estrutura colonial nesse período de 1500 a 1580. Então, uma economia voltada para o mercado externo, especificamente para Portugal, dentro do sistema de monopólio, um sistema político centralizado pela coroa, tá? Uma sociedade, embora tenha tido as capitanias, a centralização das decisões estava na coroa. Uma sociedade marcada por uma imposição cultural e religiosa sobre os povos nativos e uma organização militar voltada à defesa contra invasores e à repressão de indígenas quando houvesse necessidade. Esse período lançou as bases da colonização que se expandiria para os séculos seguintes. Então, de 1580 a 1640, nós vamos seguir na mesma estrutura, houve o que se chamou de União Ibérica. Na verdade, uma absorção da coroa portuguesa pela coroa espanhola. Né? O casamento das duas famílias reais acabou por ter uma união. Tá? Em um período bastante longo, um período de cerca de 60 anos, e isso trouxe várias consequências para a colônia. A colônia, no fim, pertencia ao Estado português, e com a absorção pela Espanha, sim, o Brasil ficou subordinado à coroa espanhola. E com isso, com suas diversas consequências. Então, nós tínhamos uma cultura já formada por portugueses e estávamos submetidos a um novo poder político. Com relação ao poder econômico, permaneceu a monocultura açucareira, né, também voltada para o comércio externo, sem praticamente nenhuma mudança nesse sentido. Tá? Mesmo com a coroa se unindo à Espanha, ainda não se encontrava outra atividade que pudesse fazer jus a querer mudar a estrutura econômica. Tá? O que mudou é que com a União, né, então a Espanha encontrou, os inimigos espanhóis passaram a ser inimigos da colônia. Então isso, nós já vamos falar, trouxe consequências bastante ruins para a colônia brasileira. Outras boas, também trouxe consequências boas. Tá? Então, o domínio espanhol, Portugal manteve uma certa autonomia administrativa, mas estava subordinado à coroa espanhola. Tá? O governo geral continuou, mas as decisões estratégicas eram espanholas. Tá? Então, o controle do comércio e da defesa, por parte da Espanha, reduziu bastante a autonomia dos colonos. Então, em virtude disso, o Brasil mudou bastante, tá? Em particular com as invasões holandesas no Nordeste, já que os holandeses eram inimigos dos espanhóis.
né? Então isso trouxe outras mudanças. Evidentemente, o Tratado de Tordesilhas não fazia mais sentido, né? Então, a população que vivia nas terras espanholas poderia adentrar as terras portuguesas e vice-versa. E assim, várias expedições capitaneadas por portugueses entraram adentro do que era antigo Tratado de Tordesilhas. Ele simplesmente deixou de existir por não haver nenhuma. Era um país único, né? E isso também trouxe consequências que acabaram redundando nessa composição atual do território brasileiro. Então, no campo psicossocial, a estrutura se manteve com a elite açucareira, tá? A presença espanhola ela não alterou os costumes locais. Tá? Os jesuítas continuaram com a sua catequese, estabelecendo diversas missões, inclusive em áreas que não eram inicialmente da coroa portuguesa. É um controle social estabelecido pelos jesuítas, onde juntava a questão religiosa, sem dúvida, os jesuítas queriam sim novos cristãos, e a coroa se aproveitava disso para que esses novos cristãos fossem devidamente controlados e subordinados à coroa portuguesa. Com relação ao poder militar, então houve uma necessidade de ampliação do poder militar, e até porque a coroa espanhola tinha uma capacidade militar maior. Tá? A invasão holandesa, em 1630, com a ocupação de Pernambuco, ela foi o principal objeto das atividades militares nesse período. Tá? Nós não vamos falar agora das guerras de Guararapes, porque isso vai ser conversado em história militar. Tá? Então, nesse período, as ideias principais para esse são: o Brasil colônia se tornou um palco de disputas internacionais. Tá? O que antes eram as disputas essencialmente com os franceses e com a pirataria, agora o buraco ficou mais embaixo. Os holandeses realmente invadiram e ocuparam a colônia brasileira por mais de 20 anos. Tá? Então, a sociedade manteve uma estrutura desigual, ainda com a escravidão cada vez mais reforçada. Tá? Foram milhões de negros trazidos para o Brasil. Tá? O Brasil enfrentou invasões estrangeiras, especialmente holandesas, no campo militar, e o abandono do Tratado de Tordesilhas trouxe novos destinos à colônia, em particular agregando territórios que passaram a ser ocupados por portugueses. Então, nós temos um vídeo específico sobre esse assunto, Guerra Brasílica, Batalha de Guararapes. Veja esse vídeo no canal, na parte de História do Militar do Brasil. De 1640 a 1777, tá, o Brasil passou de uma economia açucareira a mineradora. Tá? Com as ações dos bandeirantes autorizadas em função do final do Tratado de Tordesilhas, os bandeirantes entraram São Paulo adentro, Minas Gerais adentro, tá, que não fazia parte da coroa portuguesa inicialmente, e descobriram o ouro. Tá? O descobrimento do ouro alterou profundamente os destinos da coroa. Tá? Ao mesmo tempo, no campo internacional, surgiu o iluminismo como filosofia, o que também iria transformar os destinos da colônia. No plano econômico, então, a produção de açúcar enfrentou uma crise de concorrência com as Antilhas, perda de mercado, que os holandeses tinham know-how e passaram a plantar o açúcar e controlar o comércio de açúcar, o que acarretou um prejuízo muito grande para os senhores de engenho. E junto com isso, a descoberta de ouro e diamantes na região central do Brasil levou milhares, dezenas, centenas de milhares de escravos e de homens brancos às regiões em busca da riqueza fácil. Inclusive, muita gente veio de Portugal com esse objetivo. Tá? Então, a economia brasileira mudou radicalmente, enquanto o centro da estrutura econômica estava no Nordeste inicialmente, ela foi paulatinamente, nem diria paulatinamente, rapidamente encaminhada para a região Sudeste. Tá? Então, na região Sudeste, então, as minas era o grande menina dos olhos da coroa portuguesa. Muito dinheiro saiu dali em direção à Europa e muita cobrança de impostos, que depois também trouxe consequências em função disso.
No campo político, então, a restauração portuguesa, em 1640, houve uma retomada, então, da autonomia portuguesa, tá? E a busca de uma maior centralização administrativa. A colônia já tinha uma certa estrutura, diversas cidades, Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, São Vicente, São Paulo. Então tinham cidades, São Francisco do Sul, Laguna, cidades já, vilas relativamente influentes, tá? Porto Alegre. Então, essa estrutura precisava de uma estrutura política. Tá? O Tratado de Tordesilhas ele foi abandonado, ele não foi. Ele foi simplesmente de 1680 até 1750, não se falava nele. Tá? Ele só surgiu um novo tratado a partir de 1750, o Tratado de Madrid, onde as terras que a delimitação das terras é bastante parecida com as terras atuais do Brasil. Né? Surgiu também, em razão do iluminismo, isso nós já vimos quando a gente estudou Portugal e a Europa no século XVIII e anteriormente, né, as raízes europeias, surgiu o despotismo esclarecido. Tá? Com esse despotismo esclarecido saíram os governantes bentos pela igreja, indicados pelo Papa, e surgiram os déspotas esclarecidos, fruto do iluminismo. Tá? E isso teve reflexos também na colônia. Tá? Então, houve uma redução das atividades religiosas. Tá? Até que chegou a Reforma Pombalina, a partir de 1750, tá? Extinguiu as capitanias hereditárias, aumentou a centralização por parte do governo português, tá? Criou um erário régio para controlar os gastos e os impostos, tá? Culminando isso aí, inclusive, com a expulsão dos jesuítas do território nacional. Nacional não, colonial, né? No campo psicossocial, então, a elite açucareira e mineradora continuavam sendo sustentada pela escravidão africana. A situação dos indígenas pouco se modificava, eles continuavam sofrendo com bastante, tentando se manter de acordo com as suas convicções, o seu processo civilizacional. Né? Em alguns momentos houve escravização de indígenas, mas ela foi bem menos intensa do que a negra. Tá? A ideia dos jesuítas era catequizar, foram expulsos em 1759 e surgiram novos centros aí, inclusive a capital foi mudada para o Rio de Janeiro em função dessas descobertas econômicas e do grande enriquecimento da região sudeste e centro-oeste, atuais sudeste e centro-oeste. Ainda nesse período, no poder militar, então, conflitos fortes relacionados à mineração, revolta de Vila Rica, culminou com a revolta de Tiradentes, que nós já vamos estudar ainda. Tá? Mas talvez não, provavelmente não hoje. As reformas formalistas criaram uma intendência geral de polícia para garantir a ordem nas cidades. Então, o controle da coroa se deu também por intermédio das atividades militares da coroa, bastante intensificadas, justamente em razão desse poderio econômico que estava em pleno crescimento. O Brasil, então, está aí, o Tratado de Madrid, o Santos Ildefonso muito parecido, o Santos Ildefonso só tirou aquele pedaço em preto ali, tá? O Brasil ganhou contornos semelhantes ao que temos atualmente. Ideias gerais desse período. Tá? As reformas, o Brasil evoluiu de uma economia açucareira para uma sociedade mineradora, tá? Perpetuando-se a desigualdade social e as tensões externas. Houve uma centralização muito grande da coroa por causa das reformas de Pombal. Tá? O avanço para o oeste, resultado desse processo que nós comentamos, mudou os destinos da colônia e da futura nação. Né? Militarmente foi marcado pela defesa contra invasores e repressão a revoltas internas. Então continuou tendo a preocupação em impedir invasores no litoral, mas a preocupação com as revoltas internas tornou-se cada vez maior. Surgiram também núcleos populacionais no Nordeste, a mudança da capital caracterizou um declínio da região Nordeste que ela nunca mais conseguiu recuperar. O declínio do prestígio da região Nordeste.
De 1777 a 1822, então, com o fim das reformas pombalinas até a independência do Brasil, o Brasil passou por transformações decisivas que culminaram com a ruptura com Portugal. Tá? No plano econômico, a mineração entrou em declínio. Então, praticamente se esgotou aquele ouro de aluvião, né, e a produção caiu a ponto das minas serem, quase todas terem sido abandonadas. Tá? O açúcar perdeu espaço para o café. Lembro que o café vivia um período de revolução industrial, onde uma exploração intensa dos trabalhadores. Os trabalhadores precisavam de energia, precisavam ficar acordados várias horas, trabalhavam 14, 16 horas por dia. Então o café se tornou um objeto de grande consumo na Europa e isso encontrou terreno fértil aqui no Vale do Paraíba e depois nos arredores. Né? E mais uma razão, então, para a decadência do Nordeste e um fortalecimento da região Sudeste. Bom, nesse período também aconteceu as grandes transformações na Europa, em particular com a ascensão de Napoleão e as guerras napoleônicas. Tá? Portugal e Espanha foram invadidas por Napoleão e a coroa, diferentemente da Espanha, a Espanha foi controlada pela família Bonaparte. Portugal não, a coroa saiu das terras europeias e deslocou-se para a sua colônia. Então Portugal manteve a sua soberania e o Rio de Janeiro passou a ser a capital do império. Tá? E isso acarretou, evidentemente, várias transformações no campo econômico. A primeira delas foi a abertura dos portos às nações amigas. Nações amigas, lê-se Inglaterra. Né? Então os portos puderam comerciar direto com a Inglaterra, não havendo mais a necessidade de se passar pela coroa, tá? Ou pelas cortes. Tá? E isso surgiu um primeiro desenvolvimento comercial em diversas regiões brasileiras, beneficiando talvez um pouco também o Nordeste, embora ainda decadente. O Rio de Janeiro foi decididamente revolucionado, né? Então a vinda da coroa transformou a cidade virou capital. Grandes investimentos foram feitos por D. João VI, transformando totalmente a capital do Império. Com relação ao poder político, inicialmente ocorreram movimentos emancipacionistas, em Confidência Mineira, que nós já citamos, a Conjuração Baiana. Agora sim, pela primeira vez, um projeto realmente que ambicionava enfrentar a coroa portuguesa. Tá? Todas as revoltas anteriores, elas não tinham esse cunho. Tá? Eram revoltas de cunho econômico, que se davam por razões, falta de escravos, falta de apoio, falta de recurso. Tá? Não havia um interesse em um processo de independência. Tá? Agora não, as revoltas já tomavam um outro aspecto. Tá? Mas com a vinda da corte para o Brasil, isso foi bastante apaziguado. Tá? O Brasil chegou até a invadir a Guiana Inglesa, já tinha ocupação no Uruguai, né? Então, Dom João VI teve, que Cisplatina, né? Teve uma atuação até de ampliação do Brasil. Tá? Elevou o Brasil à condição de Reino Unido. O Brasil deixou de ser colônia em 1815. Tá? Mesmo com o retorno de Dom João VI em 1820, por exigência das cortes de Lisboa, Dom João VI deixou seu filho aqui no Brasil e essa história todo mundo já conhece bastante. Com relação ao campo psicossocial, a sociedade continuou escravista, não houve mudança significativa nem para indígenas, nem para negros, nem para os homens brancos. Tá? Surgiu, em razão do iluminismo, em razão de um certo grau de urbanização, tá? Apareceram culturas já urbanas, uma elite letrada, que começava a questionar determinadas atitudes, tá? Com ideias de liberdade, ideias de autonomia, e essa elite impulsionou o Brasil, contribuiu muito para o atingimento da independência. Tá? Ocorreram então esses movimentos sociais, revoltas, né, que envolveram camadas mais pobres e também camadas de mais senhores de engenho, por exemplo, né, e então as revoltas foram bastante intensas. Tá? E houve um desenvolvimento de uma espécie de consciência nacional. O Brasil tinha um orgulho de ser
brasileiro já, não mais simplesmente uma colônia, né? Com relação ao poder militar, então houve repressão a essas revoltas, é um marco, né? Essa repressão foi permanente. Houve uma reorganização militar, então a grande parte das armas portuguesas vieram para a colônia, então havia um exército português presente aqui, tá? E esse exército português, ele em determinados momentos resistiu à separação, mas foi derrotado em algumas batalhas pela independência e acabou, quem não aceitou a independência acabou tendo que voltar para Portugal e esse, na verdade, foi o berço do próprio Exército Brasileiro, embora já tinha noções de brasilidade já desde a Guerra de Guararapes, como nós vamos ver no outro vídeo. Algumas medidas aqui para fugir um pouquinho desse contorno somente dos campos do poder. Tá? Então, a família real portuguesa no Brasil criou o Banco do Brasil, criou a imprensa régia, biblioteca real, escolas e academias, como, por exemplo, a Academia Real Militar, né, berço da mãe e do IME, Academia de Belas Artes, a criação de instituições culturais, Museu Nacional, Jardim Botânico, Observatório Astronômico, o Museu Nacional. A foto está aí, eu confesso que eu nem sei como é que ele se encontra depois do incêndio criminoso que foi ocorrido há cerca de uma década. Com relação ao processo de independência, então, o retorno de Dom João VI deixou seu filho para isso. Havia uma pressão das cortes para que Dom Pedro voltasse, uma ideia de recolonização do Brasil, que não foi aceita pelas elites locais, tá? Que pressionou Dom Pedro a permanecer. Dom Pedro aceitou, estabeleceu o dia do fico já em 1822, contrariou as ordens portuguesas e tomou medidas de autonomia. Tá? Criou a Assembleia Constituinte e proclamou a independência. Tá? Tornou-se ele, então, o primeiro imperador, filho de Dom João VI, imperador português, tornou-se imperador do Brasil. Tá? O Brasil tornou-se uma monarquia independente, manteve toda a unidade territorial herdada de Portugal e iniciou um novo ciclo político como país independente. Aqui você tem um quadro sobre os principais ações e acontecimentos, uma espécie de resumão daquilo que nós abordamos até agora. Quiser parar para consultar, é só dar uma pausa aí e fique consultando. Tá? Então, ideias para esse desse período pré-independência, uma estrutura com centros urbanos e comerciais, o fim do pacto colonial, ideias iluministas, sentimento nacional, uma estrutura política consistente, descontentamento com Lisboa, Dom Pedro I e a independência. E por último, só um breve comentário, por que o Brasil não se transformou numa república? Já que praticamente todos os países lindeiros, praticamente não, todos os países lindeiros transformaram-se em repúblicas. Né? Os países que foram obtendo a independência da Espanha transformaram-se em república. Na América do Norte também havia uma república. A ideia de se fazer um grande império como fator de coesão nacional, essa proposta. Tá? Então, José Bonifácio foi o grande artífice disso. Tá? O Brasil tinha o imperador, tinha força, tinha poder centralizado, precisou impor. Houve algumas guerras de pequena monta, mas guerras pela independência. Tá? E a forma encontrada para que se conseguisse realmente estabelecer um governo que tivesse autoridade sobre todo o país foi a constituição de uma monarquia. É isso, gente. Obrigado por ter ficado comigo. Até a próxima e um forte abraço.